Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia, muito bom dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o status de livre de aftosa sem vacinação ao Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Você vai ver também que os altos custos para se fazer um bezerro virar boi. Vamos falar sobre qual o caminho para o lucro na pecuária nos próximos meses. Você vai ver que o país está passando agora pelo pior momento da inflação. E vamos comentar sobre o ágio do bezerro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o estado livre de febre aftosa sem vacinação. Durante a cerimônia de abertura oficial da 44ª Expo Inter, lá no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a ministra Tereza Cristina entregou ao governador do estado, Eduardo Leite, o certificado oficial da Organização Mundial de Saúde, a OIE, que garante o status de livre de aftosa sem vacinação ao Rio Grande do Sul. Ao todo, são mais de 40 milhões de cabeças que deixam de ser vacinadas no Rio Grande do Sul, o que corresponde a cerca de 20% do rebanho bovino brasileiro e 60 milhões de doses anuais da vacina que deixam de ser utilizadas, gerando aí uma economia de aproximadamente 90 milhões de reais ao produtor rural. E agora vamos falar sobre o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou agora o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Em relação à soja, esse documento destaca um aumento da produtividade em comparação com o relatório do mês de agosto. O USDA divulgou uma produtividade americana de 56,7 sacas de soja por hectare, contra 56 do mês passado. Isso repercutiu em uma produção a mais de 900 mil toneladas, totalizando 119 milhões de toneladas de soja a serem produzidas lá nos Estados Unidos, agora nessa temporada. Segundo Marcos Araújo, que é o diretor da Agriinvest Commodities, ele disse que os resultados do documento vieram dentro do esperado para os Estados Unidos. Acredita-se que esse relatório foi muito otimista, uma vez que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele está prevendo o aumento das exportações norte-americanas em torno de 1 milhão de toneladas, em função do problema dos Estados Unidos pelo furacão Ida e também da competitividade da soja brasileira a partir de janeiro. Acredita-se que a exportação americana será menor e, consequentemente, um estoque de soja na temporada 21-22 também maior do que o Departamento de Agricultura prevê. Já para o Brasil, o analista de mercado afirma que não houveram alterações nas previsões do Departamento norte-americano, mantendo a produção recorde de 144 milhões de toneladas. Para a Argentina, a produção também inalterada, com estimativa de produção de soja em 52 milhões de toneladas. Lembrando que ainda nem começamos o plantio agora dessa temporada 21-22. E agora eu vou conversar com Bruno Marson. O Bruno ele é zootecnista e supervisor técnico da Conan. E nós vamos falar sobre o bezerro e o custo de produção que estão pela hora da morte. E também qual o caminho para o lucro na pecuária agora nos próximos meses. Bruno Marson, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema aí que mexe muito com o Brasil, né, com a pecuária brasileira. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Toninho, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, realmente é um tema bastante importante aí no momento atual da nossa pecuária. Bom, ô Bruno, hoje o preço do bezerro, assim, de maneira geral, para quem comercializa bezerro está numa boa, mas para quem compra tem que fazer muita conta, né? Porque não dá para pagar aí o preço de uma arroba de bezerro acima de 400, 420 reais, né?
Tony, a gente vê as negociações nesse patamar até acima disso, né, em alguns casos. Realmente o pecuarista ele está trabalhando com um ágio do bezerro elevado. Então, por um lado do sistema, né, para o criador é um momento bastante oportuno, de bastante oportunidade, e já para o recriador e para o terminador é um desafio, né, porque ele precisa diluir essas arrobas que ele está comprando. Então, ele tem que estar muito bem planejado, com o seu sistema na mão, para colocar essa arroba que ele está comprando, que é uma arroba cara, valorizada, colocar ela no jogo, né? Trazer ela para a viabilidade do sistema, considerando esse ágio aí, né, de 35%, 40% em alguns casos. Pois é. Ô Bruno, existe uma saída para resolver esse impasse, esse problema? Você comprar um bezerro, vamos dizer, num preço aí meio caro e fazer esse bezerro virar boi, não é muito fácil, né? Não é fácil, mas existe uma saída sim, e essa saída está pautada no planejamento. Então, a gente está saindo agora da seca, entrando no período das águas. É a grande janela de oportunidade de diluir o custo dessa arroba. Qual que é a primeira dica que eu deixaria? Nessa saída de seca, fazer um protocolo de condicionamento de transição. Então, nesse momento que os pastos estão voltando a ficar verde, né, ali a partir de outubro, quando começa a chover, é aproveitar o potencial desse pasto e recuperar esse animal que está saindo da seca o mais rápido possível, né, para que ele entre embalado. Né? A janela de oportunidade desse bezerro é nesse próximo período de chuvas, porque é onde ele vai estar depositando músculo, né, que a gente sabe é mais barato do que depositar gordura lá na frente. Os pastos estarão verdes, então é o momento de potencializar esse ganho, né? É produzir o máximo de arroba que eu consigo, o mais barato possível, nesse próximo período de chuvas, que é para diluir a arroba desse animal. Eu posso ter comprado um animal de R$400 arroba, 450, mas agora, nessa janela de oportunidade, eu preciso produzir um animal de R$150, R$120 por arroba. E quanto mais arrobas eu produzir nesse valor, maior vai ser a chance de viabilidade, né? Mais eu coloco o animal dentro do jogo. Bom, todo mundo sabe que produzir arroba a pasto é a arroba mais barata que tem. Quer dizer, é aquilo que eu sempre falo, nós temos que aproveitar a época da chuva, é a hora que o caminhão, a carreta, aproveita a descida da estrada. Quer dizer, naquela hora que ela embala para poder subir. E é isso que o pecuarista tem que fazer. Só que ele tem também que tomar conta da comida do boi, que é o capim, que é a folha, né? Porque se ele também não tiver um pasto razoável e esse pasto lá para novembro tiver em condições boas de ter uma boa carga de animais, ele também vai ter problema, né? Exatamente. A base da alimentação desse animal é o pasto, né? Não adianta nada a gente falar de suplementação se essa base, né, de pastagem não estiver bem estabelecida. Uma dica importante é nessa transição fazer que a revolta do pasto venha de forma vigorosa. Então, terminando a seca, é recomendado que o pasto não tenha uma grande quantidade de massa, né? Ele precisa estar trabalhando ali no limite inferior de pastejo, limite de altura da espécie que ele está trabalhando. Para quê? Para que quando começa a chover e a incidência de luz ocorra nessa pastagem, essa pastagem rebrote com bastante vigor. Um pasto que está com muita massa ao final da seca, que não é o caso esse ano na maior parte do país, né? Normalmente a gente encontra pastos mais rapados mesmo, mas tendo massa em excesso, vai atrapalhar essa rebrota e esse animal vai começar a ganhar peso de forma bastante eficiente mais tarde. Então, eu acabo perdendo tempo. Né? Então, a ideia é começar a ganhar peso, bastante peso, o mais cedo possível dentro do período de chuvas. Agora, numa situação normal, principalmente aqui na região centro-oeste e também na região sudeste, a gente observa que uma boa parte desses pastos está assim, mesmo na época da seca agora, basicamente sem condição de pastoreio, né? Está assim um pasto bem rapado, bem judiado e geralmente compra-se um bezerro, coloca nesse pasto e os resultados às vezes não vão ser tão satisfatórios quanto se imagina. Quer dizer, para isso o pecuarista tem que planejar um ano e meio antes, né, Bruno? Exatamente, Toninho. Ano que vem vai ter seca de novo. Né? A gente vai deixar o pasto ficar rapado de novo ano que vem. Então, lá para o março, abril do ano que vem, a gente já tem que começar a pensar o que vai ser a nossa estratégia de seca. Né? Qual pasto eu vou vendar, quanto de área eu vou reservar para passar a seca de forma eficiente. Essa seca já não dá mais. Né? Se eu já estou com o pasto rapado, isso eu já perdi.
né? Então eu vou tentar até diluir essa perda agora. Por isso que esse manejo da transição é tão importante. Pois é, e como fazer esse manejo, Bruno? Aí, para isso, você já tinha que estar pensando já há muito tempo, né? Já com papel na mão, lápis, observando como é que está a situação do pasto, para poder agora ter esse embalo a hora que começar a chover, né? Exatamente, Toninho. A gente fala, né, que os próximos 3 meses da pecuária já foram, né? Então você tem que estar bem preparado. Como eu disse, cuidar dessa rebrota, né? Trabalhar com as pastagens no limite inferior de altura para que a rebrota venha vigorosa. Se você está com uma lotação acima da capacidade da sua fazenda, você precisa ajustar essa lotação, porque senão também não vai conseguir ganhar a quantidade de peso para viabilizar essa arroba. Então também não adianta nada, às vezes a fazenda está cheia, mas o animal não está ganhando peso. Então a gente precisa ter um ponto de equilíbrio, né? Então, avaliar o que eu tenho de animal hoje, dentro do período de chuvas, a minha pastagem consegue suportar para que esse animal ganhe peso de forma eficiente? Eu estou pensando em colocar aí 5, 6 arrobas. Eu vejo o seguinte, nós tivemos um problema aqui na transmissão, no áudio, mas já estamos aí no ponto de poder voltar de novo. Mas, na verdade, é o seguinte, o que o Bruno está falando é que sem planejamento, sem condição de você tocar a sua propriedade, pode ter certeza absoluta que não vai dar resultado, não. Pois é, Bruno, nós tivemos só um probleminha aí de sinal, mas agora nós voltamos, estamos tranquilos de novo. Ok. O que eu estava comentando também é que o pecuarista ele precisa ajustar a sua anotação para o próximo período de chuvas. Verdade. Então, essa questão da transição, ela é importante, né? Preciso que essa pastagem venha de forma vigorosa na rebrota, mas também não adianta se eu estou com a fazenda cheia que meu pasto não consegue suportar para ganhar peso de forma eficiente. Então, eu estou pensando, nesse próximo período de chuvas, quantas arrobas a gente tem que colocar para viabilizar meu sistema? 6 arrobas? 7 arrobas? Então, para isso, eu tenho que ter um equilíbrio entre pastagem e nível de suplementação para conseguir colocar essa arroba barata, que essa é a janela de oportunidade, porque depois já é a seca, novamente, depois o animal já entra na engorda. E a gente sabe que a engorda é o momento de arroba mais cara. É difícil você viabilizar uma diluição de ágio lá na engorda, lá na frente. Então, a janela de oportunidade é a recria. É nesse momento agora que a gente vai entrar nos próximos meses. Concordo em gênero, número e grau. E tem até um conselho, se valer para alguma coisa, às vezes é melhor você deixar de ganhar agora, mas cuidar da comida da sua fazenda para o próximo ano, do que ter uma carga muito grande de animal, que você só vai deteriorar a sua pastagem e vai criar mais um baita de um problema lá para frente. Acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente, Tânia. O sistema tem que ser sustentável, né? Não adianta ganhar muito no ciclo e perder nos outros, né? A gente tem que manter a sustentabilidade do sistema. Bom, eu conversei, tive uma conversa agora com o Bruno Marçom. O Bruno, ele é um técnico em agropecuária. O Bruno, ele é zootecnista e supervisor técnico da Conan e conhece profundamente aí dessa área de pecuária. Ô Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, obrigado mesmo. E eu quero trazê-lo mais vezes aqui para a gente ter uma conversa mais longa e levando essas informações importantes para os nossos produtores. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Toninho, vai ser um prazer. Um abraço. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a inflação. O país está vivendo uma situação não muito agradável. E vamos falar sobre o ágio do bezerro. O programa Agronegócio volta já já. Hoje, 15 para as 11 da noite. Clima nostálgico com Edson e Hudson, Caju e Castanha. E muita conversa com Thomas Roth, Analice Nicolau, Ben Ludmer, Giliar. Vamos conversar sobre os assuntos que não interessam a ninguém, mas a gente quer conversar. Então assim, Programa do Ratinho. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna.
Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Toycar Peças e Serviços, Oficina Multimarcas. Telefone 3941-4040. CBI Education, especialista em implantes dentários, com preços acessíveis. De segunda a sexta, 9h30 da manhã. Vem pra cá! Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre inflação aqui no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele avaliou que o país está passando agora pelo pior momento da inflação, mas que o avanço de preços na economia irá desacelerar para fechar o ano ao redor de 7,5% a 8%. Voltando ao intervalo da meta perseguida pelo Banco Central em 2022, que é na faixa de 4 a 4,5%. A previsão ela representa uma forte piora ante o último número oficial do Ministério da Economia, que foi divulgado em julho, de uma alta de 5,9% para o IPCA em 2021. IPCA é o índice da inflação. Já a perspectiva do mercado é de crescimento de 7,58% para a inflação, conforme o boletim Focus mais recente. E esse boletim é feito pelo Banco Central, junto a uma centena de economistas. A sombra da inflação em alta está sobre nós no momento. O IPCA, a inflação, nos últimos 12 meses até agosto, bateu 9,68%, disparando bem acima do teto da meta oficial para este ano, que era a inflação de 3,75%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Para combater o avanço de preços na economia, o Paulo Guedes, o ministro, afirmou que o governo irá reduzir tarifas de importação e provavelmente alguns impostos. Tá feia a coisa. E agora nós vamos conversar com Carlos Eduardo Carvalho. O Carlos, ele é diretor técnico da Cooperideal e é uma pessoa especialista em pastagem, especialista em pecuária de corte e vem fazendo aí um excelente trabalho, não só no estado de Goiás, mas em vários estados brasileiros, aí dando uma consultoria a produtores rurais. Carlos Eduardo, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Toninho, é um prazer sempre estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Carlos, no primeiro bloco desse programa, eu conversei com o Bruno Marçom, que é um zootecnista, também especialista nessa área de pastagem, pecuária de corte, e nós falamos sobre o bezerro. Tá meio complicado, né, esse preço de bezerro, arroba aí do bezerro a 420, 430, até 450. Uma boa parte dos pecuaristas não faz conta, não coloca isso na ponta do lápis, enfim. E eu tenho certeza absoluta que tem muito pecuarista tomando prejuízo, não tem? Tem, Toninho, tem, porque no fundo, essa tua colocação de que muitos não fazem conta, realmente não fazem mesmo.
uma vez ajudando uma cliente nossa a identificar alguns animais para fazer a aquisição da reposição agora, nesse período que a gente está passando, nessa seca e tudo, ela comentou que ela preferiria pegar o dinheiro que ela tinha reservado para fazer a compra de bezerros e comprar bezerros mais baratos mesmo que mais leves, porque dessa maneira ela conseguia comprar mais bezerros. E quando você fazia a conta da arroba, que é o que você falou agora de pouco, esse animal saía no valor absoluto mais em conta, tipo 2.700, só que o bezerro tinha 170 quilos. E quando você fazia o valor da arroba, ele dava R$510 a arroba. Quando você pega R$510 a arroba e divide pelo valor da arroba hoje, de 290, 300, dá 1,7, dá quase 70% de ágio, que é praticamente o dobro do que a gente tinha há 3 anos atrás, né? Então, assim, essa questão da conta, ela é fundamental para a pessoa tomar uma decisão mínima na hora da compra, né? Ô, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar. 80% dos pecuaristas não sabem o que é o ágio do bezerro. Não. Impressionante. É impressionante uma coisa dessa. 90% dos pecuaristas não sabem quanto custa um bezerro por dia. Quanto custa a dieta de um bezerro por dia? Quando você compra ele e leva para sua fazenda. Quanto custa aquele bezerro por dia? Sabe? Então, são contas básicas que faz com que a pecuária não ande. Não adianta eu brigar com o frigorífico, xingar o frigorífico, eu quero minha arroba 300 e tanto, 350, não resolve. Não é o preço da arroba que vai fazer você ganhar dinheiro, não. É o que você gasta lá dentro da fazenda. Não, sem dúvida. E hoje, já considerando os últimos 12 meses, vamos dizer que o bezerro vem impactando de forma pesada os custos de produção da pecuária de corte. Eu estava fazendo uma análise para a gente conversar aqui. Os produtores que a gente trabalha, eles desembolsam na faixa de 60% a 70% de todo o seu custo de produção na compra do animal. Então, obviamente que a compra ela é muito importante de ser feita, considerando o preço, logicamente, o peso desse animal que você está levando para a sua propriedade e, logicamente, a questão da qualidade do bicho. Porque é a única forma, né, Toninho, que o produtor tem de tirar esse ágio ou minimizar o impacto desse ágio dentro do sistema de produção. Se você tem um sistema que você consegue imprimir um ganho de peso interessante para esse animal a um custo relativamente baixo, você só vai consegui-lo se ele tiver genética com o potencial de colocar peso de 800 gramas, 1 quilo, 1,1 kg, 1 kg 200 a pasto, com pouca suplementação, mesmo que se faça, mas com pouca, para que esse custo da arroba produzida fique baixo. Porque falar hoje em dia, dentro da pecuária, que o custo da arroba vendida, você consegue fazer isso barato, isso é impossível. Não é possível isso. Agora, o custo da arroba produzida, pelo menos no período da chuva, isso é possível de ser feito de forma muito organizada, mais complexa, que é fazendo um manejo de pasto bem feito, né? Recentemente nós ajudamos aí a fazer um evento sobre pecuária de corte, e um pecuarista deu uma palestra e ele falou assim, logo de cara, ele cumprimentou o pessoal e falou assim, ó, lá na minha fazenda, o negócio lá é o seguinte, eu sempre quis saber quanto que eu tenho que ganhar no ano, que aquele bezerro ficou comigo 1 ano até virar boi, quanto que era a média do GMD, ganho médio diário. A minha média lá deu 732 gramas dia. Média ano. Média ano. Medião. Excelente, não é? Medião. Quando ele falou isso, teve um lá e falou assim, lá na minha fazenda é 1,2 kg. Não é 1,2 kg, não dá 1,2 kg. Dá na época das águas, se você der um trato muito bom para ele, confinamento. Mas o que você tem que ver, a partir do momento que ele chega na sua fazenda, até a hora que ele sai, vira boi. Exato. Ele não pode passar de 12, 13 meses na sua fazenda. E nesse período, quanto que ele ganhou por dia? 732 gramas é uma excelente média diária. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante porque se a gente for fazer uma análise, qual que é a época melhor da gente comprar os animais? Pois é. É no final do período chuvoso e início da entre-safra. Agora, né? E não é à toa que o bezerro caiu por alguns motivos singulares no que diz respeito aí à oferta de bezerro, que é o maior, talvez, das questões, mas a própria indecisão do produtor de falar o seguinte, pô, o bezerro estava muito caro, aqueles que fazem as contas, né?
eu vou deixar de comprar porque o negócio está meio complicado. E agora começou a aparecer, e a oferta melhora e esse produtor está começando a comprar. Só que se você não tiver uma estratégia de suplementação nesse período da seca agora, esse animal dá ré, como a gente diz na roça. E aí para recuperar? E aí para recuperar é muito ruim, ou seja, o ágio, que já é um negócio pesado, ele vai impactar ainda mais. Então o desembolso que ele faz da suplementação, lógico que de forma planejada, ele não pode sair comprando milho de um preço muito absurdo, núcleo, soja ou a silagem de milho. Tem silagem de milho hoje sendo comercializada a R$800 a tonelada, porque ninguém tem. Então, assim, você tem que planejar isso agora, para o próximo ciclo produtivo, que é o ciclo agora de 2021, 2022. O que a sua reposição vai comer na seca de 2022? O cidadão tem que estar começando a pensar, aliás, já tinha que estar começando a pensar um tempinho atrás. Foi o que eu disse na entrevista anterior. Se você não planejar agora, para 2022, 2023... não tem negócio. Exato. Você vai tomar ré, pode ter certeza absoluta disso. E uma questão muito importante, Toninho, a gente tem visto o boom que a agricultura tem dado nesses últimos 12 meses. E o que ela tem feito de entrada nas áreas de pecuária é um negócio assim que nos chama muita atenção. Muitas fazendas de 40, 50 alqueires arrendando mesmo as propriedades para a agricultura. Então, assim, além da atividade pecuária dar lucro, ainda tem que ser competitiva agora com a agricultura, porque cada vez mais ela vai perder espaço. E você só vai conseguir fazer isso se você intensificar a sua propriedade, e precisa ser feito isso de forma planejada, gradativa, começando pequeno, pensando grande, mas começando pequeno para não colocar a carroça na frente dos bois e não ter problemas com relação a resultados, né? Bom, tem casos que é melhor você pegar a sua propriedade rural, entrega para o pessoal da soja, que você vai ter muito mais lucro. Eles vão cuidar mais do seu solo, vão deixar um solo adubado. Aí, quando terminar o contrato, 5, 6 anos, seja lá quanto tempo for, aí você vai pensar se volta com a pecuária ou não. Mas só para deixar aqui um alerta, se você não tiver no seu processo todo de engorda 4 UAs por hectare, esquece, pecuária dá prejuízo. Exato. Pode esquecer, a renda para soja, para cana, que é muito melhor. No mínimo 4. Com 3 você já começa a ficar alegrinho. Tá? Com 4, então, aí você está feliz. Menos de 3, entrega a sua fazenda. Nos produtores que a gente está trabalhando, Toninho, vai muito de encontro que você está comentando. A gente sugere a iniciar o processo tecnológico dentro da fazenda, na intensificação da pastagem, com 3 UA por hectare. Chegam bezerros, por exemplo, de 200 quilos, no período início do período chuvoso. Esses animais vão sair com um boi magro de 360, 380 quilos lá para o final de abril e início de maio. Aí ele sai com 5, 6 UAs, porque está na mesma área, né? E a média dá 4 no período chuvoso. E aí que entra, onde a propriedade está inserida, para ele saber o que fazer. Esses animais agora, eles vão ser terminados na propriedade com um semi-confinamento ou com um confinamento, ou ele vai ter a opção de vender para um confinador no preço de arroba diferente da arroba do boi gordo, né? Que a arroba do boi magro a gente sabe que ainda tem um ágio menor, mas ainda tem um ágio para a arroba do boi gordo. Por isso que eu falo assim, acho que a decisão mais importante é a estratégia. Qual a estratégia que você vai utilizar para que você não tenha percalços impactantes no futuro dentro do seu negócio, né? E uma coisa importante, contrate gente especializada. Tira da cabeça que você é bom de serviço. Porque tem gente muito melhor que nós, entende, e vai fazer a gente economizar e ganhar mais dinheiro. Bom, eu conversei com Carlos Eduardo Carvalho. O Carlos é o diretor técnico da Cooper Ideal. É uma pessoa que vem dando assessoria, consultoria aí já em vários estados brasileiros e vem fazendo um excelente trabalho. Carlos Eduardo, não precisa falar que as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Quando você estiver passando aqui por Goiânia, como é o caso de hoje, vem aqui, vamos bater um papo que é muito interessante. Muito obrigado e sucesso no seu empreendimento. Agradeço, Toninho, mais uma vez. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Ok, obrigado, Carlos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: a única coisa que consola os tristes é a tristeza. A alegria irrita-os. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.
TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.